Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nesta noite, com a poderosa paz do Senhor. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 6. Levítico, capítulo 6, e o versículo de número 13. Nós vamos ler apenas um versículo, e eu tenho certeza que você, que já está aqui há muito tempo, que já é pentecostal, já sabe este versículo até mesmo memorizado. Amém? Levítico capítulo 6, versículo 13. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você pode se assentar. Glória a Deus. Queridos, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O texto que nós acabamos de ler, ele está relacionado a uma área da teologia que nós chamamos de tipologia bíblica. A tipologia bíblica, ela é a área da teologia que apresenta personagens, fatos e objetos que representam, que tipificam o Novo Testamento. Personagens, objetos e fatos do Antigo Testamento que representam o Novo Testamento. O escritor aos Hebreus, ele diz que estes fatos do Antigo Testamento, eles eram sombras do Novo Testamento, sombras, eram representações. É bem verdade que o Antigo Testamento, ele não é um compêndio doutrinário para a igreja, mas nós podemos pegar os fatos e pela tipologia bíblica, nós podemos aplicá-lo às nossas vidas, aplicá-los à igreja do Senhor. Então, o texto que nós lemos, ele fala sobre isso, que é o sacrifício na presença de Deus, e ele aborda aqui, eu gostaria de abordar, pelo menos 3 palavras que estão relacionadas a este texto, que é sacrifício, altar e fogo. Sacrifício, altar e fogo. A Bíblia, ela mostra que o fogo é uma representação de Deus. O fogo é uma simbologia de Deus. Em vários textos e vários contextos, o fogo representa Deus. Como, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, ele diz: porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Ou seja, o fogo aqui representa o juízo de Deus para as nossas vidas, representa o juízo de Deus sobre a humanidade. Joel capítulo 2, versículo 3, ele também diz assim: diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. Este fogo é o juízo de Deus que Deus traz sobre o seu povo ou aqueles que não lhe obedecem. Mas o fogo também pode representar a presença constante de Deus nas nossas vidas, trazendo providência do Senhor. Como em Êxodo capítulo 13, versículo 21, ele fala: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Presença constante de Deus. O fogo aqui era a presença constante, trazendo providência para o povo de Deus. Mas a Bíblia também fala em Atos capítulo 2, versículo 3, e lhes apareceu umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Então, esta língua de fogo representa autoridade, representa poder, revestimento de poder sobre a vida da igreja para pregar a palavra, para proclamar o evangelho. O fogo, então, é um símbolo de Deus, representa Deus, mas o texto que nós lemos diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá
continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas, para que esse fogo não se apague, o altar precisa ter um elemento básico, que já foi falado agora há pouco, que é um elemento indispensável para o culto, que significa a oferta. Não existe culto sem oferta. Não existe culto sem oferta. E para haver fogo no altar, tem que haver oferta. Tem que ter oferta na presença de Deus. Tem que haver oferta e tem que haver sacrifício. Quando nós lemos o livro de Levítico, os 7 primeiros capítulos de Levítico, eles mostram as ofertas e os sacrifícios que o povo deveria apresentar diante de Deus. Eram várias ofertas, eram pelo menos as 5 ofertas que o povo tinha que apresentar diante de Deus. A primeira oferta, por exemplo, que está no capítulo 1 de Levítico, é a oferta queimada. Também esta oferta é conhecida como oferta de holocausto, que o povo levava, apresentava uma novilha, um gado, um boi, para ser queimado no altar do holocausto. E o que significa esta oferta? Lá em Levítico capítulo 1, versículo 9, ele fala: e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então a oferta de holocausto era uma oferta total, que era apresentada tudo no altar do Senhor, tudo era queimado, o sacerdote não podia ficar com nada, e tinha que ser tudo queimado sobre o altar. Isso está falando para nós aqui nesta noite, como é que está a tua vida, como é que está a tua oferta no altar do Senhor. Tem alguma coisa ainda que está faltando você mudar? Tem alguma coisa que você precisa ainda entregar para Deus? Tem algo que você precisa renunciar, que você precisa parar de fazer para agradar mais ao Senhor? O teu holocausto, o teu sacrifício, ele está sendo inteiro por inteiro. Tudo aquilo que você tem exalta e glorifica a Deus. O teu melhor tempo, a tua melhor oferta, a tua melhor roupa, os teus talentos, tudo aquilo que você tem, você já colocou sobre o altar. Tem um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser a ti eu entregar. Eu até esqueci a letra do hino, mas quando você entrega a Deus tudo aquilo que você tem, Deus, irmãos, Ele não quer só uma parte, não. Ele não quer só o seu coração, como se o coração não fosse nada, não é verdade? Porque o coração na Bíblia é o centro das nossas vidas, moral, espiritual, intelectual, é o centro de tudo. Mas Deus, Ele não quer só uma parte, porque quando alguém fala isso, Deus só quer o teu coração. A ideia que se tem é que Deus não está muito interessado com as outras coisas, com aquilo que você faz quando você sai do culto, por exemplo, os teus negócios, as tuas amizades, como é a tua vida fora da igreja, qual é o teu comportamento fora do culto. Deus quer tudo sobre o altar. Tem pessoas aqui nesta noite que precisam decidir diante de Deus uma vida sobre o altar. Deus está falando para você. Você vai ter que renunciar à vida de pecado, você vai ter que renunciar à sua própria carne. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você precisa negar a sua carne, você precisa negar a sua vontade própria para seguir a Jesus. Quando você faz essa decisão, Jesus Cristo disse que ninguém, ao construir uma ponte, ao construir uma torre, ele para calcular todo aquilo que ele vai gastar. Está aqui nosso engenheiro, que sabe disso de projeto, que ele vai fazer um projeto, ele para calcular quanto ele vai gastar, quanto tempo ele vai gastar, para então ele começar a fazer aquela ponte, para que não aconteça que ele comece a fazer aquela ponte ou aquela torre, e ele não tenha mais recurso para continuar e para terminar aquela obra.
e as pessoas passarão e vão zombar daquela pessoa. Isto fala de decisão para entregar a sua vida para Jesus. Jesus disse que aquele que põe a sua mão sobre o arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Você precisa decidir nesta noite entregar tudo sobre o altar, tudo sobre o altar, a tua vida, o teu coração, o teu ser. Jesus falou: aquele que serve a Deus, que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Você já fez esta decisão nesta noite? Você já entregou tudo sobre o altar do Senhor? Você já entregou no altar de Deus? Ou você pode dizer: não, Carlos, tem alguma coisa que ainda não deixa eu me batizar nas águas. Eu não vou me batizar nas águas, tem algo que eu faço que ainda não está muito bem na presença de Deus. Eu preciso decidir isso aqui ainda para poder entrar. O holocausto, sacrifício completo, sacrifício no altar de Deus, irmãos. Agora, no capítulo 2 ele fala de uma outra oferta, é a oferta de manjares ou oferta de cereais. Essa oferta era uma oferta sem fermento, e era uma oferta que era apresentada com a flor da farinha. Era flor de farinha, era o melhor que era apresentado na presença de Deus. O melhor era para Deus, o melhor era para o Senhor. Então Deus está te pedindo aqui nesta noite o teu melhor. Ele não quer nada mais, nada menos do que o teu melhor. O melhor que você faz sempre tem que ser para Deus. Se você vai pregar, tem que ser o melhor, a melhor pregação. Você tem que se dedicar, tem que estudar, tem que se consagrar, tem que buscar a presença de Deus. Se você vai cantar, você vai ensaiar e você vai apresentar o teu melhor louvor, porque você está apresentando para o Deus vivo e poderoso. Se você vai servir água para o pregador, tem que ser o melhor copo, tem que ser o melhor para Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer o melhor de você. Como é que está a tua oferta, irmão? A tua oferta de manjar, a tua oferta de cereal, ela está apresentando o melhor para Deus? Algumas pessoas, como foi falado aqui agora há pouco, na hora de apresentar a sua oferta de dinheiro, elas tiram sempre o pior, aquilo que sobeja. Foi falado agora há pouco, aquela mulher que era uma viúva e que não tinha recursos, trouxe tudo que ela tinha, apesar de ser pouco, 2 moedas somente, mas ela apresentou tudo, ela apresentou o melhor para Deus. E é isso que Deus, Ele quer para você. Pegue a sua melhor oferta, antes de vir para o culto, selecione, separe e diga: isso eu vou apresentar para Deus hoje, é isso que eu vou apresentar para Deus, o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Eu posso não ser o melhor, eu posso não ser o melhor pregador, eu posso não ser o melhor professor, porque, irmãos, essa escala de valor é muito subjetiva. Não existe melhor pregador, não existe melhor professor. Isso é algo que nós falamos, que nós fazemos da nossa própria vaidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode não ser o melhor pregador, você pode não ser o melhor cantor, você pode não ser o melhor ofertante, mas você dar o seu melhor esforço é para Deus. Aleluia. Mas ele apresenta uma outra oferta, que é a oferta pacífica, oferta de gratidão. Essa oferta de gratidão, ela fala de renovar e fortalecer a comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos, se vocês estão aqui, se nós estamos aqui nesta noite na presença de Deus, e se você estivesse aqui agora nesse púlpito, você ia ficar muito maravilhado, porque essa igreja está linda. Nós estamos aqui todos bem arrumados, bem vestidos, estamos todos bem apresentados na presença de Deus. Mas nós só estamos aqui, irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus que nos alcançou. Nós não estamos aqui pelos nossos méritos, nós não estamos aqui pela nossa capacidade intelectual, nós não estamos aqui pela nossa influência política, não, nós estamos aqui pela graça de Deus, nós estamos aqui pelo amor de Deus. Respira aí bem fundo, irmão, você não precisa nem de aparelho para respirar. Deus tem te dado aí esse aparelho
aparelho natural para você respirar. Você talvez não tenha uma roupa bonita, não tenha um carro novo, mas você está vivo, você tem saúde, você pode abrir a boca e dar glória a Deus e aleluia. Irmão, oferta de gratidão é isso, grato por tudo aquilo que Deus está fazendo na tua vida, ainda que você esteja na prova, porque o crente passa pela prova dando glória a Deus. Pode estar passando pela prova, pela luta, pela dificuldade, enfermo, com falta de recurso, mas ele está dando glória a Deus. Ele chega no culto, ele abre a boca, ele não espera o pregador mandar levantar a mão e nem abrir a boca, ele mesmo dá glória, ele mesmo exalta, ele mesmo traz oferta, ele mesmo oferece o sacrifício de gratidão. Irmãos, como é bom ser grato. Como é bom ser grato. Seja mais grato a Deus pelas pessoas que estão ao teu redor, pelas oportunidades que você tem, pelo emprego que você tem. Irmãos, talvez você esteja dizendo, mas Carlos, tu nem sabe como é o meu emprego. Meu emprego, estou saturado, já quero até sair de lá. E é muito pouco que eu ganho, e alguma coisa não está bem lá, as pessoas não me tratam muito bem, não está nada bem. Mas você tem um emprego, e aqueles que estão desempregados, que não têm de onde tirar o sustento para a sua família, dê glória a Deus e trabalhe para mudar essa situação. Tudo é possível ao que crê. Você pode estar hoje no emprego ganhando um salário mínimo, mas Deus pode te colocar num cargo público, Deus pode te fazer você se formar e ser um profissional liberal. Daqui a pouco você vai estar ganhando 20, 30 salários mínimos, mas você só vai conseguir isso se Deus permitir. Então seja grato a Deus, adore a Deus. Se eu fosse você, irmão, agora eu estava aí pipocando, dando glória, levantando a mão, ficando de pé, exaltando, batendo palma, correndo aqui no meio desse salão, para agradecer a Deus por tudo que você tem. Agradeça a Deus pela família que você tem, agradeça a Deus pelos teus filhos, pelos teus pais. O teu pai talvez esteja aí do teu lado, a tua mãe talvez esteja aí do teu lado. Hoje a minha mãe não está mais aqui, eu não posso mais chegar do lado dela e dar um abraço. Então o teu está aí, a tua mãe está aí. Agradeça a Deus por eles, agradeça, seja grato. Deus quer isso de você. Oferta de gratidão, irmão, é isso, é adorar e exaltar a Deus por tudo aquilo que você tem. Aleluia. Pare de murmurar, porque a murmuração, irmãos, é uma maldição terrível na vida do crente. Você vai de maldição em maldição, quando você murmura, quando você reclama, quando você não está satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mas, para que haja o sacrifício, e para que haja o fogo de Deus, existe um elemento muito importante, que eu quero falar para vocês aqui também, que é o altar. Como é que está o teu altar na presença de Deus nesta noite? No Antigo Testamento, o altar era um objeto onde se apresentava as ofertas e os sacrifícios na presença do Senhor. No Novo Testamento, tanto a oferta como o altar é a minha vida e a tua vida. O meu altar é a minha vida, é a minha consciência diante de Deus, são as atitudes que eu faço. Como é que está o teu altar nesta noite? Como é que está o teu altar nesta noite? A Bíblia fala, lá em Levítico capítulo 1, versículo 7 e 8, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Deus é Deus de ordem, irmãos. Deus é Deus de organização.
arruma a tua vida, arruma a tua casa, para você oferecer sacrifício na presença do Senhor. O teu altar, ele tem que estar organizado, e as coisas, os sacrifícios, tem que estar organizado no teu altar. Você não pode apresentar o sacrifício com o altar arruinado, por exemplo, ou com o altar quebrado, como aconteceu em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Vocês conhecem essa história, e ele fala lá no versículo 30: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. O altar, irmãos, do Senhor estava em ruínas, ele tinha sido quebrado, ele tinha sido derrotado. Então talvez você chegou aqui nesta noite com a tua vida em ruínas. Talvez você chegou aqui neste lugar com o teu altar quebrado. Você pode dizer: Carlos, eu queria tanto adorar a Deus, mas eu não consigo, porque a minha vida não está bem na presença de Deus. A Bíblia fala em Zacarias, capítulo de número 3, diz assim: e nos mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Assim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Irmãos, como é que apresenta sacrifício na presença de Deus com as vestes sujas? Como é que apresenta sacrifício na presença de Deus com o altar quebrado? Como é que apresenta sacrifício para o Senhor com a vida desordenada? Não tem como você oferecer sacrifício. Tem que organizar, tem que renovar, tem que restaurar aquilo que está quebrado. Agora eu quero dizer algo para você nesta noite. Tem um Deus aqui nesta igreja que é campeão para transformar caos em bênção. Tem um Deus aqui nesta igreja que é campeão para restaurar o que estava quebrado e ficar melhor ainda. Esse Deus está aqui nesta noite para restaurar a tua vida. Aleluia! O Satanás, ele é astuto. O que ele faz? Ele coloca diante de nós um banquete. Ele coloca a sedução. Ele nos leva para pecar. Ele coloca as condições para que nós possamos pecar. E quando nós pecamos, a primeira coisa que ele faz é nos acusar. Essa é a missão de Satanás: acusar o teu pecado, te acusar. Tem pessoas que chegaram aqui, a tua mente, a tua consciência está sendo acusada por alguma coisa que você fez que não agradou a Deus, e Satanás fica te acusando. O Espírito Santo de Deus não te acusa, porque o Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Pelo contrário, o que o Espírito Santo de Deus ele faz, e ele está fazendo agora aí onde você está, ele está falando ao teu coração, para que você se arrependa, para que você mude de vida, para que você venha para a presença de Deus, em humilhação, em arrependimento na presença de Deus. Ele não vai te acusar, ele vai mostrar para você uma solução, uma saída. Deus não te acusa, Deus não acusa o teu pecado, Deus tem solução para o teu pecado. Talvez você chegou aqui nesta noite, Satanás está falando na tua mente que não tem mais jeito, que não tem mais condições, que você não vai vencer, que não tem solução para o teu problema, mas Deus está bradando deste altar, dizendo para você: tem vida nova para você. Aleluia! Então falando, ordenou que
estavam diante dele dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vesti de vestes novas. Nesta noite Deus tem vestes novas para você neste lugar. Deus tem renovo, Deus tem restauração. Ele pode levantar o teu altar que está quebrado, Ele pode te tirar da pior situação para te dar uma nova vida de vitória na presença do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! É isso que Deus faz, irmãos, e é isso que Ele vai fazer aqui neste lugar. Aleluia! Quando nós temos a nossa oferta, o nosso sacrifício, e quando o nosso altar, ele está organizado na presença de Deus, nessa noite você vai ter uma oportunidade de vir aqui na frente, na presença desta igreja, para tomar uma decisão, para renovar a sua aliança na presença de Deus, para entregar a sua vida para Cristo, para se reconciliar, para restaurar o altar que estava quebrado. Você sabe, eu não conheço a sua vida, eu não conheço o teu coração, eu não sei o que você faz quando você sai aqui, eu não sei como é a tua vida lá no teu trabalho, não, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe, você sabe o que você precisa fazer nesta noite na presença de Deus, e Deus está aqui para te restaurar. Quando você toma esta decisão, acontece pelo menos 3 coisas que eu quero falar aqui para você. Quando Deus mandou Arão fazer o altar e o primeiro sacrifício de holocausto, no capítulo 9, e o versículo de número 23. Olha o que aconteceu, irmãos. Quando ele pegou o altar, e o altar estava arrumado na presença do Senhor, e ele pegou o sacrifício de holocausto e colocou na presença do altar, na presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu no versículo 23. E Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. A glória do Senhor apareceu, irmãos, de uma forma perceptível, real e entendida. Aleluia! É assim que Deus faz. Quando Deus faz algo na tua vida, é algo verdadeiro, é algo realmente real, é algo que vai trazer uma transformação poderosa, é algo que vai mudar a tua perspectiva de vida. Você vai nascer de novo, um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de busca constante na presença de Deus. Essa é a glória de Deus que se manifesta sobre a tua vida. Nesta noite Deus está neste lugar e Ele quer manifestar a sua glória sobre a tua vida, assim como Ele manifestou sobre os sacerdotes quando foram no templo de Salomão ministrar na presença do Senhor. A glória de Deus encheu a casa, e quando a glória encheu a casa, os sacerdotes não puderam ficar de pé, porque a glória de Deus estava naquele lugar. A glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória do Senhor está para se manifestar na tua vida neste lugar. Quando Deus manifesta a sua glória, olha o que aconteceu. Pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Irmãos, quem batiza aqui não é pregador, quem batiza aqui não é pastor,
Quem renova e quem restaura aqui não é homem. Quem renova e quem restaura aqui não é a conjectura, não é a oratória, não é a eloquência de pregador. Quem restaura aqui é Deus. Quem manda fogo aqui é Deus. Deus tem fogo para mandar sobre a tua vida. Deus tem fogo para mandar sobre o teu altar. E Ele vai mandar aqui nesta noite. Tem línguas repartidas de fogo. Tem fogo para consumir o teu holocausto. Deus está neste lugar. A glória de Deus está aqui. Oh, aleluia. O que vendo todo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Sabe o que é isso? A alegria da salvação. Jesus, ele fez uma comparação. Ele disse que o reino de Deus é comparado ao homem que encontrou um tesouro escondido. E encontrando aquele tesouro escondido, ele vai, vende tudo que ele tem, e então ele compra aquele campo, e ele possui aquele tesouro, com muita alegria, com muito júbilo. O reino de Deus também é comparado ao homem que procura boas pérolas, e procurando boas pérolas, ele encontra uma pérola de grande valor. Então ele vai, vende tudo que tem, e com alegria, com júbilo, ele compra aquela pérola. Esta é a alegria da salvação. Não tem nada comparável à alegria da salvação. Quando você tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz que quando Zaqueu, ele teve um encontro com Cristo, a Bíblia diz que ele desceu depressa, e ele recebeu a Jesus com muita alegria. A alegria da salvação. A alegria, pense num dia que você teve uma alegria. Qual foi o melhor dia da sua vida? Ah, irmão Carlos, foi o dia que eu me casei. Foi o melhor dia da minha vida, eu fiquei muito feliz. Ah, irmão Carlos, foi o dia que o meu filho ou a minha filha nasceu. Foi um júbilo muito maravilhoso, indescritível, não tem como descrever esta alegria. Mas eu digo para você nesta noite, não se compara a alegria da salvação, não se compara ao gozo de servir a Cristo, de estar na presença de Deus. E prostraram-se sobre os seus rostos, atitude de humilhação. Jesus disse que se alguém desta geração adúltera e pecadora me negar diante desta geração, eu também o negarei diante de meu Pai, quando vir na glória dos seus santos anjos. Mas aquele que me confessar, que se humilhar e me confessar, eu também confessarei diante da glória do meu Pai com seus santos anjos. Ah, você precisa ser humilde para vir aqui na frente. Você precisa ser humilde para reconhecer que você precisa mais de Deus, que você precisa mais do Senhor, que você precisa estar na presença de Deus. Se você não for humilde, você não vai conseguir fazer isso. Você vai achar que tudo que você tem é Deus, é você, pelas suas próprias forças, pelo seu próprio intelecto, pela sua capacidade, pela sua influência, porque você conhece pessoas que têm poder e que você consegue tudo o que você quer. Mas Deus está dizendo para você que você precisa vir como uma criança. Você precisa vir como uma criança, reconhecendo que você é um pecador, reconhecendo que você precisa de Deus, que você precisa confessar a Jesus como o Senhor da sua vida.